você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Que eu leve o amor, onde houver discórdias, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristezas, leve alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Mestre amado Jesus, nosso guia, nosso modelo, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, causa primeira de todas as coisas, em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe maior, e de toda espiritualidade amiga e protetora do Divino Espírito Santo, agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado, de reflexão, que possamos, Senhor, nessa noite nos conectar a Ti, de coração aberto, pensamentos serenados, para melhor aproveitamento dessa oportunidade. Pedimos também, Senhor, que o nosso irmão Léo seja inspirado para nos passar da melhor forma teus ensinamentos. Graças a Deus. graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Saímos da Semana Espírita badalada. Aniversário do Divino comemorado, muito bem comemorado. Nós não estávamos tão próximos fisicamente, mas coração, pensamento, emoção, com certeza nós sempre estaremos, né? E estudando sempre. Estudando sempre. De vez em quando ainda mando os áudios para a Lúcia falando: Lúcia, que saudade dos nossos estudos, Lúcia. Ela: eu estou estudando sempre em casa, no mesmo horário. Marinete também, ou seja, quem não está estudando no mesmo horário sou eu, né? Continuamos. Gente, nós estamos chegando no final do capítulo, né? Dos Três Reinos, capítulo 11. E aproveitando o gancho da última palestra, né, do último estudo feito pelo Helder, que até eu observei, eu assisti depois, no dia eu não participei, que ele colocou bem claro, né? Ele falou sobre a abelha, no caso os animais, que a gente já vai entrar nesse tópico. O trabalho que a abelha exerce, se nós extinguirmos as abelhas, o homem vai ter sérios problemas, vai passar fome. O trabalho de polinização é necessário. Entre isso e outras coisas, outros animais, outras formas de vida são estritamente necessárias para o planeta. E nós, como seres que pensam, né,
uns pensam mais, outros pensam menos. Alguns têm consciência, já conseguiram atingir níveis de consciência de si, outros ainda estão caminhando para atingir níveis de consciência mais elevados e que não podemos estacionar. Nós temos que sempre estar atentos a isso, a essa questão de nós, como seres reencarnados, seres pensantes, estarmos sempre em harmonia com esses irmãos também, porque são irmãos. De certa forma, todos são irmãos. Esses irmãos que têm uma inteligência, sim, como falam na própria codificação, têm uma inteligência própria, que não é uma inteligência igual à nossa. É uma inteligência limitada, feita exatamente para a finalidade a que eles competem. Cada um deles, cada reino, exerce uma função. Os animais, como falam os estudos, têm um tipo de inteligência própria que são a deles. Engraçado que quando nós falamos em animais, automaticamente starta, nós pensamos cachorro, cão e gato, né? Cachorrinho e gatinho. Mas, na verdade, animais estão aí aos montes, né? E cada um exerce uma atividade pertinente ao grupo que participa, né? Os animais mais domesticados, né? Eu nem falo tanto dos gatos, porque os gatos fazem o que querem. Vamos botar os cachorros. Os cães, muitas pessoas olham os cães e falam assim: ah, meu cãozinho fez isso, isso, olha que legal. Olha, meu cãozinho fez isso e tal. Até parece que adivinha o que eu estou pensando. Olha, meu cão se porta feito gente. Sim, mas não é gente. É um cão. É uma forma de vida própria que vive naquele estado. Tanto que há questões aqui que colocam que a distância da evolução do cão para o homem é a mesma do homem para Deus. Tamanha distância que é. Porque é naquela finalidade. A evolução deles é uma evolução diferente para uma finalidade a que se destina. Cão, cão. Homem, homem. Eu assisti recentemente uma palestra da doutora da USP. Eu não a conhecia, fiquei conhecendo quando fui procurando material. A Irvânia Prado, não sei se alguém conhece. Ela faz estudos sobre espiritismo, sobre animais e principalmente, né, a parte dos animais e tal. E ela coloca uma questão que hoje está acontecendo bastante, até no país, que as pessoas adotarem animais, porque é comum, né? A maioria das pessoas terem cãezinhos, gatinhos, enfim, em casa, e tratarem dos animais como tratam de crianças, né? Algumas pessoas passeando até nas ruas com um carrinho e com cachorro e gato dentro, né? Aí ela falou que até a palestra que ela fez a conversa que ela fez com o André Trigueiro, ela falou que isso, através dos estudos que foram feitos por ela, é agravante, um pouco porque as pessoas, elas transferem para os animais algo que deveriam transferir para outro ser humano. Elas não conseguem, elas descontam nos animais uma falta de... Não seria competência, não quero usar essa palavra, mas seria uma falta de capacidade dela de conseguir se relacionar talvez com outro ser humano que ela gostaria, uma carência. Ela transfere. E ela fala que isso é um pouco agravante. É claro, cada caso é um caso a ser analisado. O que ela coloca... Ela fala que as pessoas querem humanizar os animais, né? Exatamente, humanizar os animais. Humanizar os animais. São animais. Pessoas são pessoas. Nós gostamos dos animais? Gostamos, devemos gostar. É legal ver um cachorrinho pular, um gato fazer o que ele quer, que eu já falei que o gato faz o que quer, o papagaio repetir o que os outros falam, algumas coisas sim, algumas coisas não. É legal ver abelhas, como as aranhas formam as teias e tudo mais. É legal. Só que
Desde quando o mundo é mundo, o João de Barro faz a casa da mesma forma. Desde que o mundo é mundo, a aranha tece a teia da mesma maneira. Não há uma modificação. Uma aranha não faz um arranha-céu de teia. O João de Barro não fez um prédio. É a mesma coisa. Aí é que está a nossa capacidade de nos percebermos o ambiente e o que precisamos, nos faz adaptar, evoluir, progredir. Aí eles não. Aí é que está a nossa responsabilidade. Somos seres que vivemos aqui e temos a responsabilidade, não só com eles, com a natureza como um todo, mas com outros da nossa espécie também. Em tudo. Em tudo somos exemplo, né? Somos exemplos para os da nossa espécie e, querendo ou não, por que não, para os outros de outras espécies também. Então, o que deve ficar delimitado, e bem delimitado, é nós somos seres humanos, os animais são os animais. Eles vão evoluir numa evolução própria a eles. Não há evolução de animais que vão evoluindo e se tornam seres humanos, que algumas pessoas pensam. Acreditem, muito tempo atrás, no início dos estudos e até no meio do caminho, já conversei várias vezes com a Cláudia por isso, porque eu li as obras de André Luiz, quando falam sobre os muares, os cães que que trabalham nos umbrais, com as equipes. Eu falei, nossa, e tal, ela, são animais próprios do mundo espiritual. Eu falei, não, mas, tipo, não acontece do animal evoluir, e a lei de evolução? Calma, cada coisa é uma coisa. Essa lei são para os espíritos encarnados humanos, que podem escolher, a partir de uma percepção de si mesmos, escolhem para onde ir. Quero ir para a esquerda, para a direita, o que eu posso fazer? Vou seguir o bem? Não vou seguir o bem? A partir dessas escolhas, nós sofremos ou nos felicitamos, mas em tudo aprendemos. Daí vem o nosso livre-arbítrio e daí vem as provas que enfrentamos e as expiações também. Porque eu não posso imputar uma expiação ou uma prova a um ser que está sob o determinismo, que não pensa por si próprio, como não se percebe. Ele não tem um livre-arbítrio. Então, eu não posso dar uma prova ou colocá-lo em expiação. Falar, os burros estão passando por expiação. Por quê? Eles fizeram uma péssima escolha na última vida, eles fugiram do último dono e nessa eles estão escravizados com esse dono que dá chicotada. Não existe isso, né? Provas e expiações são para nós. Vamos começar lendo a 596. 596 eu pediria para Alexandre. Pode ler para a gente? Posso, Léo, com certeza. Quando você falou dessa questão aí da transferência, né, que certas pessoas fazem, né, do afeto para os animais, né, sempre me vem à cabeça aquela crítica bem-humorada do Eduardo Duzec, né, na década de 80, né, troque seu cachorro por uma criança pobre, né? Então é muito atual, né? A gente vê muito isso, né? Óbvio que a gente deve respeitar, proteger os animais, mas o ser humano, né, ele tem que vir em primeiro lugar, né? Principalmente as crianças abandonadas, os idosos carentes, enfim. Realmente, esse direcionamento do afeto precisa ser repensado, né? Mas vamos lá. 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja formação apresenta mais analogia com a humana? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Tem alguma consideração para fazer? Isso aí a gente entende, né,
que faz parte da característica, né, daquele animal ter esse tipo, né, de comportamento, né, de acordo com a formação, né, biológica dele, né? Então, tem animais que têm um senso de direção, né? A gente percebe isso nos morcegos, né? Que tem o radar, né? Cada um tem digamos assim, né? Deus, né, sempre coloca nos animais, em todos os seres, né, as virtudes, né, aquilo que eles possam se destacar, contribuir de alguma forma, né? E quando você falou também na questão das abelhas, né, em relação à polinização, eu sempre questionei, né? Qual é a utilidade do marimbondo, né? Mas aí eu vejo que pode servir para isso também, né? Para polinizar também. Eu só relembrei o que o Helder falou, peguei o ganchinho dele, obrigado, Helder, no último estudo. Léo, até como o Alexandre falou, né? Lembrou da música do Eduardo Duzec, né? Troca seu cachorro por uma criança pobre. É justamente em relação a isso, amar os animais, gostar. Uma forma de amar os animais, por exemplo, é buscando se desenvolver socialmente, economicamente, de forma a não atacar tanto o habitat dos animais para que eles não consigam se cuidar, por exemplo. E amar o seu cachorro de estimação, cuidar, alimentar bem, mas a forma como a gente vai se relacionar com os animais, ela é peculiar, diferente da forma como a gente se relaciona com outros seres humanos, ainda que eles expressem emoção, mas às vezes tem carinho que eles nem querem, sabe? É toda uma coisa que tem em volta, tem que botar tanta fitinha, não sei o quê. A cachorra não quer estar com fitinha. A minha cabeça de um animal, fitinha, não tem nada que ver com ela ser menina ou ser menina. Ela é uma cachorra, eu tenho uma cachorra, tá tudo certo. Mas me levou a lembrar uma coisa que está acontecendo hoje, assim, atual com a gente, que de acordo com os últimos dados públicos oficiais, mais de 1 milhão de crianças ficaram sem pai, mãe, cuidadores, responsáveis só nessa pandemia. Então, repensar a forma como a gente transfere afeto se tornou emergencial, porque a gente tem uma crise humanitária no sentido não só de dar de comer, de vestir, mas realmente de acolhimento coletivo a crianças, porque muito mais crianças agora ficaram órfãs, né, numa idade. Órfãos todos nós estamos sentindo um pouco, né, no meio desse período necessário, mas muito difícil. Mas em idade pequena é mais difícil enfrentar. Obrigado, Helder. Obrigado, Alexandre. Essa questão que você colocou, Helder, das crianças e tal, dessa transferência, né? Isso vem muito também de nós nos percebermos, né? Vem o conhece-te a ti mesmo. Acho que nós nunca vivemos numa época em que nós precisamos tanto do é falado muito hoje, autoconhecimento, né? Da autopercepção, da gente parar e começar a perceber as coisas que nós pensamos, as coisas que nós fazemos, que falamos, por que queremos o que queremos, né? Eu vi foi ano passado isso, foi uma mudança, tentativa de mudança do currículo para abolir filosofia, e eu acho que nós nunca precisamos tanto dela quanto nós precisamos atualmente para pensar e repensar o mundo, a sociedade, nós como seres humanos, né? Nos humanizar mais, porque a questão toda do espiritismo também é a questão filosófica. Muitas coisas nós paramos em várias questões, isso nós paramos, refletimos, conversamos, voltamos na questão, não entendemos, refletimos, outra pessoa fala, você lê 3, 4, 5 obras de apoio e tal, e um belo dia de tanto pensar, você pega e fala, é isso sim, você entende, mas isso acontece de muito refletir, né? E essa reflexão é que nós necessitamos na nossa vida. Nós paramos para refletir sobre as questões e sobre as nossas questões que nós, às vezes, deixamos de lado. E nós, vou pensar nisso depois. Depois eu faço isso. Depois eu penso nisso. Depois eu penso nisso. Às vezes já foi uma vida, já foi uma encarnação, 2, 3. A gente não parou ainda para limpar o que seu Ivan falava, para limpar o sótão,
que está cheio de bagunça de encarnações anteriores, né? E, assim, cada questão dessa, embora o capítulo não seja sobre isso estritamente, nos leva a refletir não só sobre ele, mas sobre o nosso posicionamento diante de cada questão. Porque Kardec, quando ele foi elaborar as perguntas e fazer as perguntas, ele teve o cuidado extremo de entender para passar a questão para nós. Porque muitas coisas o espírito sabia que ele não conseguiria captar daquela forma, trocou, falou de outra maneira, e ele, como pedagogo, teve todo o cuidado de passar a questão para a gente. E às vezes ocorre comigo várias vezes, fica patinando uma questão, às vezes sem entender. E se a gente passar pela questão e não compreender a questão, depois marca com um X. Eu peguei essa mania de Lúcia de marcar o livro, marcar mesmo, volta na questão de novo e tenta entender, principalmente se for uma questão que Joana de Ângeles falou, recomendo mesmo, tá? Porque às vezes é complicado, mas volta e tenta entender, porque é importante, a gente não pode. Por isso que todo ano a gente estuda o livro dos Espíritos e todo ano a gente estuda o Evangelho, a gente sempre vai estudar. É passar, repassar, repassar, repassar. Compreendi. Beleza, você compreendeu aquilo dali? Agora vamos partir para compreender outra coisa. Mas o importante de tudo aqui, as obras passam isso. Você já compreendeu a obra espírita? Já, sei lá, na reencarnação 3 bilhões. Já compreendemos? Já compreendemos? Já. Vamos passar agora a nos compreendermos também. Porque aqui esse livro, esse capítulo falando sobre os 3 reinos, e tudo que está acontecendo atualmente mostra a responsabilidade que nós temos diante dos nossos iguais, novamente, e diante do mundo, da natureza, com tudo que está acontecendo, mudanças climáticas, está ficando frio em épocas que não era para ficar muito frio, está ficando quente em épocas que não era para ficar tão quente. Então, estão acontecendo coisas, estão acontecendo mudanças, né? E assim, o planeta vai regenerar? Vai, porque os habitantes dele vão ser seres regenerados, né? O planeta sobrevive sem nós. Fatalmente ele sobrevive sem nós. Com certeza. Nós não sobrevivemos sem ele. Os seres Ele que aqui se habitam. Então, assim, nós que estamos na morada, né? A morada nos recebeu com muito amor e carinho. Então, nós temos que cuidar sabiamente. E, principalmente, cuidarmos uns dos outros, né? Isso é muito importante. Então, alguém tem mais alguma consideração para fazer? Não? Pediria a Elder, a 597, você pode ler para nós? Eu vou pedir para você para passar a vez dessa vez, porque eu estou realmente hoje só de ouvir, eu estou sem o livro dos Espíritos. Né? Aqui balançou a cabeça, então, Valéria. Por favor. Ok. Tá bom. 597. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo do sentido que se der a essa palavra, mas é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem, há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Alguma consideração? Não, assim, é que essa parte a gente já deu uma conversada, já falou várias vezes, você já citou esse trecho aí da distância entre a alma do homem, né? Mas a existência do princípio inteligente, né? Que eu acho que isso aí é super importante, que esse princípio é que ele vai evoluindo, né? Ele é parte do princípio inteligente, parte da centelha divina, vira a princípio inteligente, e até a evolução completa chegar ao homem, até chegar a Deus.
Não chega a Sim. Deus, chega É. aos arcanjos, anjos, né? Mas chega mais próximo de Deus. Só Então, que só isso. Obrigado, Anjo. Na questão dos animais, aqui, ó, é também uma alma, né? Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? A resposta é também uma alma. Se quiserdes, por causa da linguagem utilizada, o que é uma alma? Um espírito encarnado, tá? E aí, é igual ao do homem? Continua. Isso Não. depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há, entre a alma dos animais e a do homem, tanta distância como entre a alma do homem e a de Deus. Ou seja, os animais eles vão evoluir dentro da própria evolução deles. Foi que a gente comentou antes, né? Que as aranhas tecem a teia da mesma forma, o João de Barro faz a casinha da mesma forma e tal. E o homem, como eram as casas antes? Como são as casas hoje? O que o homem constrói? Produz-se arte, fazem evoluções tecnológicas, tudo isso porque o homem ele se percebe. Tem uma frase que é uma frase. Me corrija aí, Alder, se eu estiver errado. Cogito ergo sum, de René Descartes. É René Descartes, né? Uhum. Ele fala isso. Penso, logo... As pessoas traduzem como penso, logo existo. Mas sum é sou. A melhor tradução é sou. Penso, logo sou. Quem mais fala nas citações que nós temos, eu sou? Deus. Nas citações do Velho Testamento, eu sou. Cristo fala isso no Novo Testamento quando está falando com os fariseus, que os fariseus viram para ele e falam: mas você não segue as leis de Moisés? Eu estava sentado com meu pai quando Moisés estava aqui, porque antes de Moisés ser, eu sou. Ser atributo de alguém que já se percebe. Se percebe o outro que já tem consciência de si. Ser é atributo, é aquilo, né? Penso, logo existo. Existir e ser são coisas completamente diferentes. Exemplo, esse livro, ele existe, mas ele não tem percepção de si mesmo. Eu tenho percepção de mim. Eu tenho uma individualidade. Essa palavra é importante. Eu sou. Eu sou. Esse livro existe. Eu sou. Eu me percebo. Se eu não me percebesse, eu existiria. Seria eu. Exato. A percepção, eu sou porque eu me percebo. Em algum estágio da evolução, nós evoluíamos com a força das coisas. Em algum momento, por associação, por passarmos por muitas coisas, por muitas experiências, as sinapses cerebrais, né? As sinapses vão se tocando, você vai associando. Eu não posso tocar aqui porque queima, eu não posso pular ali porque eu já vi alguém pular ali e não volta, eu já meti a mão aqui, já me cortei. Você começa a associar as coisas e a criar um conjunto, e nesse conjunto que você vai criando, você fala, vou viver dessa forma. Eu sou. Começa o princípio. Posso fazer isso, não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu faço mal. Eu faço isso, eu encosto nele dessa forma, encosto nela dessa forma, faz uma cara feia. Eu encosto dessa forma, sorri. Mas me dá prazer. Encostar nela dessa forma, ela faz uma cara feia. Você escolhe. Escolher ser mal, escolher ser bom. Escolher seguir por aqui, escolher seguir por aqui. Você vai fazendo associação. E a partir disso, vão começando a vir as provas. O livre-arbítrio está feito. Começa a vir as provas, as expiações, e nisso você vai estudando e vai começando a ter mais consciência, a quem muito foi dado, muito será cobrado, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto maior o seu nível de consciência de si mesmo, e se você escolher errar
maior vai ter que ser o tempo que você vai parar para reparar. Quanto mais se evolui, mais responsabilidade se tem. Esse é o nosso grande trabalho. Esse é o nosso grande, não digo nem que é paradoxo, mas esse é o nosso grande dilema. Queremos evoluir? Sim, queremos. Mas queremos evoluir com responsabilidade. É uma coisa muito interessante. Ah, você quer... Um adendo rápido. Ganhadores da Mega Sena. Beleza. Tem instrução financeira? Construíram aquele prêmio? Não. O que acontece? Em 2, 3, 4, 5 anos, perdem tudo. Por quê? Porque não foi construído. A pessoa não tem inteligência financeira para fazer aquilo. Ela não tem conhecimento. Ela perde tudo. Tudo tem que ser construído paulatinamente. É o que o Espiritismo ensina para a gente. Tudo tem que ser construído, é degrau por degrau. Até aquilo. Do menor princípio até o arcanjo. Nós não vamos dar saltos reencarnatórios. Nós vamos evoluindo, cada um no seu tempo. Nós, seres humanos, animais, já tem um mecanismo próprio que nós temos que entender a forma como nós lidamos com eles, para que não prejudique a nossa própria encarnação também e para que nós possamos cooperar também. Existem coisas fantásticas que nós podemos aprender observando os animais. A organização deles, o método como eles fazem as coisas, por mais que uma pessoa fale, é automático, é instintivo, mas olha que organização. Por que não podemos copiar? Existem coisas que a nossa engenharia não vai conseguir copiar, porque é característico. É para apreciar, sim, também, e aprender. Aprender. É um aprendizado que a gente leva para a vida. Alguém tem alguma consideração para colocar? Podemos passar para a próxima? 598. Luiz, poderia ler a 598 para a gente? 598. Estão ouvindo aí? Uhum. Após a morte, conserva a alma dos animais, a sua individualidade e a consciência de si mesmo. Conserva a sua individualidade, quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Sim. Pode ler 599 também? Por favor. Vamos lá. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Alguma consideração para fazer das duas? Essa vida inteligente que permanece em estado latente, que vocês já estavam falando aí, né? Ele tem individualidade, mas a vida inteligente fica adormecida lá, né? Não tem vida inteligente. Sim, o princípio, ele não se percebe. Tipo, ele sabe o que é. Vamos botar, porque a gente está citando o exemplo do cachorrinho sempre, né? Então, vamos continuar com o cachorrinho que tá fluindo. Ele sabe o que é ele sabe o que é o outro. Ele é o outro. Tá ali. Eu sei que é outro cachorro. Ele não se percebe, tipo, eu sou um Golden Retriever, tenho 3 anos, desencarnei com 3 anos. Isso ele não sabe. Aquele é um cachorro. Eu posso lá interagir. Mas, tipo, desencarnei, não sei. Existem espíritos próprios que cuidam, né? Quando há um tal desencarne, eles pegam esse fluido e já dentro de pouco tempo, porque não é costume, né? Até a questão vai falar, estou adiantando, sobre erraticidade, né? Erraticidade é para nós, espíritos errantes, né? Que caminham lá, ficamos lá num tempo na erraticidade, um tempo no plano espiritual, até retornarmos. Interagimos com outros desencarnados, interagimos, aprendemos e tal.
esses animais, eles não interagem com outros animais até voltar. Eles simplesmente vão, dá um tempo, são redirecionados, voltam, animais. Vão, voltam. Senão existiria uma erraticidade animal. seria diferente. Kardec não coloca dessa forma. Até ele coloca aqui a questão de livre-arbítrio também, né? Ô, Léo, deixa eu só... É uma coisinha que eu sempre parece que eu estou catucando. Mas não, é porque, olha só, aqui eu concordo com tudo que você falou, mas é que sempre quando é colocado assim, esquece uma questão, porque a gente considera, né, tem a evolução dos animais, que é só dentro do reino animal, e não vai pensar, ele não tem consciência de si. Tem a evolução do homem, que tem livre-arbítrio, que consegue pensar e consegue fazer todas as coisas e se decide pelo livre-arbítrio a evoluir ou não, né? E aí é uma coisa que é importante, que ele coloca aqui, o Miramês. Quando a alma sai de um reino para outro, os extremos sempre se confundem e escapam à nossa pesquisa. A saída de um reino para entrar em outro, com sua sutileza, perde-se no invisível dos instrumentos humanos e mesmo na instituição dos sábios. Entretanto, o tempo vai nos aproximando da realidade, Os minerais buscam as plantas, esses animais e esses os homens. É a subida da alma, tomando variadas formas para se conscientizar da vida em busca da fonte de onde veio. Tá? Era só essa partezinha que eu queria colocar, que eu acho importante que a gente não se esqueça que, apesar de que os animais serão sempre animais e os homens serão sempre os homens, o princípio inteligente, aquela energia, ela vai evoluindo, se transformando em alma e passando por todos os reinos, desde o mineral, vegetal, animal e nós, homens, quando nós adquirimos a consciência. Era só isso que eu queria dar uma clareadinha. Era só isso que queria dar uma clareadinha. Eu pedi para falar e quietinha, e vai lá e pum, lança, né? Ótimo. Perfeito. Mas a gente sempre esquece do princípio inteligente que permeia, ele vai passando os reinos e vai evoluindo também. É aquilo, né? A gente, é o que o Miramês colocou, ele sempre coloca escreve dessa forma poética que ele coloca, né? A gente negligencia no estudo, por isso que eu falei, voltar e voltar e voltar na questão, porque, querendo ou não, nós sempre negligenciamos alguma coisa. Esquecemos, não observamos e temos que anotar e voltar novamente. Quanto a essa questão aqui do livre-arbítrio, tem um livro que eu peguei aqui, a 599, né? Que o Luiz leu, A Alma dos Animais, tem escolha de encarnar em um animal antes que em outro? Não, ela não tem o livre-arbítrio ainda. É no livro, aqui o livro Consolador, é na questão 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo? Porque os animais, né, eles evoluem pela força das coisas. Vão evoluindo, né? É quase uma evolução compulsória, né, podemos dizer. Vão simplesmente evoluindo, fazendo as associações que tem que fazer e vão evoluindo a sua forma, a sua maneira. Nós vamos escolhendo. Nossa evolução é a partir de escolhas que nós optamos. Quero fazer isso, não quero fazer aquilo. E a partir dessas escolhas vão acontecendo coisas e vamos evoluindo. A pergunta daqui é voltada se há as duas coisas, o determinismo e o livre-arbítrio, ao mesmo tempo na existência humana. Nossa. Né? A minha resposta. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Ou seja, em camadas mais baixas, determinismo.
vai evoluindo, meu filho. Vai aí, vai vivendo, vai, só vai. Beleza. O outro não. Vive, tem as suas escolhas, tem as suas experiências e vamos ver o que acontece, porque você tem que aprender. Assim que acontece conosco, né? Vai evoluindo. Isso que a gente tem que buscar, né? Caminhar, aprender, evoluir. Evoluir sempre. Evoluir sempre. É a 5, agora é a 600. Léo, antes disso, né, como você colocou aí, né, a última palavra, evoluir sempre. Eu estava comentando aqui com a Alessandra, né, que tudo está em evolução, inclusive o próprio espiritismo, né? Sim. A gente viu um exemplo disso agora, né, quando a gente, nessa questão aí que a gente está tratando dos animais, né? Então foi revelado, né, para Kardec através do espírito, assim, né, informações que a gente não tinha naquela época, né? E depois aí Miramês, já no século XX, já vai descortinando mais coisas, né? Já vai acrescentando mais informações, na medida que a gente tem condição para assimilá-las. Então, o espiritismo também está em evolução, Sim. né? Por isso que a gente fala, né? Obras básicas, né? O Pentateuco espírita. Então, são obras básicas. Não quer dizer que todo conhecimento espiritual está circunscrito a essas obras. Tanto que depois, as obras póstumas, né, de Allan Kardec, depois, né, vem a obra toda de Emmanuel, né? Enfim, e aí, cada vez mais, André Luiz, Miramês, ou seja, né, é uma coisa dinâmica, uma coisa que vai sempre estar trazendo mais informações e, né, a gente vai cada vez mais aprendendo. Só para a gente não dizer assim, não, está havendo um conflito. Não, não é conflito. Não. São as revelações, né, que começaram com Moisés, passaram por Jesus, depois, né, o Espiritismo, e o Espiritismo continua revelando mais e mais e mais, né, na medida que a gente tenha capacidade de assimilar essas informações e transformar essas informações em mudança, né, íntima, né, reforma íntima, né, que esse que é o grande objetivo, né, o saber pelo saber, né, é transformar esse conhecimento em mudança de atitude, né? Sim. E é engraçado você falar isso porque as obras conversam entre si, né? Se você pegar o Evangelho, pegar qualquer outra obra de Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, você encontra referências, e até os livros eles referenciam também, entendeu? O conhecimento, ele é cíclico, né? Ele vai, volta, vai até nós assimilarmos. E aquilo, as obras básicas, isso aqui foi o que foi revelado para a gente, que a gente teve condição de aprender. O que será revelado para nós nesse plano, ou em outros planos, em outros orbes, ou planos superiores, pode ser. Chega lá, tenha mais, sei lá, 1000 e tantas perguntas, ou 2000 e tantas perguntas, ou não tem nenhuma. Você aprendeu o básico? Beleza, então agora vem para a prática. A prática é assim. Já está preparado? Tá, beleza. Agora, forcinha do pensamento aí, firmemente, vamos embora. E assim, a gente tem que realmente ficar voltando, é como eu falo do Evangelho, né? Eu ficava assim, meu Deus, eu não gravo um capítulo. Eu ficava, às vezes, na igreja vendo os pastores, eu não gravo um capítulo, um versículo, meu Deus do céu e tal. Até que eu escutei uma coisa que eu achei bastante interessante. O Evangelho é um livro para você ler sempre. É como água corrente. Sempre que você está sujinho, vai lá e lê. Você vai passando na água, vai se lavando sempre. O Evangelho é para você retornar. Não precisa reter. Vai não reter as palavras, mas o conhecimento. O importante é que você sirva a causa e o Evangelho sirva para a sua modificação, né? Porque, como Alexandre falou, estudar por estudar, vim ler, beleza, hoje li 5 perguntas, amanhã vou ler mais 5, aquele projeto, leia a Bíblia em 1 ano. Beleza, você leu a Bíblia em 1 ano, parabéns, palmas para você, pouca gente faz isso, mas o que você aprendeu aí? Está colocando em prática? Não estou.
Então, não serviu. O objetivo é esse. O objetivo é trazer para a vida, trazer para o coração, é praticar. Se a gente não fizer, de que serviu? Volta de novo, mais uma encarnaçãozinha aí, para estudar novamente, que vai ser muito legal e muito proveitoso, né? Segundo a minha irmã, ela não quer reencarnar mais. Não sei o que ela vai fazer com o mentor dela, mas tudo bem. Deve voltar numa compulsória por aí, né? Alguém... Dona Valquíria, pode ler 600 para a gente? Por favor. Ô, Leonardo, eu só queria colocar isso que você falou em relação ao eu sou, né? Em relação ao livro que você comparou e com o nosso eu. Mas nós somos tão orgulhosos, o ser humano, que nós temos a mania de dizer assim, eu sou mais eu. Você já reparou? Eu estou. Eu sou mais eu. A gente tem essa mania ainda de dizer isso, né? E, no entanto, a gente ainda não sabe que nós somos infinitamente esse eu que nós desconhecemos. Porque se a nossa vida ela não tem final, ela é eterna, né? Nossa vida espiritual é evolução eterna. Então, a gente nunca será, a gente está sempre procurando quem é o nosso, quem somos nós, né? Como dizia o nosso grande filósofo, quem sou eu? Procure conhecer a nós próprios, não é isso? Então, não vai ser nessa encarnação, né, que nós podemos dizer eu sou mais eu. Não sou nada ainda. Eu estou me procurando, né? Eu estou me reinventando, estou me procurando, estou me encontrando. Eu achei bacana que você comparou, mas você quer que eu leia 600? 600, por favor. Aqui fala numa coisa muito bacana em relação à elevação da inteligência dos animais. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se, depois da morte, no estado de erraticidade como a do homem, fica numa... Aí é a resposta, né? Fica numa espécie de erraticidade, pois não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. Então, é bom a gente saber, tem a espécie, né? O estado de erraticidade e o espírito errante. Né? É uma espécie de erraticidade. É uma espécie de erraticidade, não que seja, mas... Aí, essa nossa escritora Irmênia, essa que tem um conhecimento dos animais, ela é veterinária também, né? Doutora em veterinária. Ela diz isso, os animais, ele tem essa espécie de erraticidade que ele ainda pode ficar colocado na onde ele saiu ainda alguns meses, ali. O princípio dele vital ainda pode permanecer ali e observar e continuar aí. Ela colocou de 3 a 4 meses, assim, ele ainda permanece junto à pessoa que foi seu amigo e tal, ainda por ali. Achei bacana. É bom a gente ouvir essa escritora, que é um espetáculo, né? O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade, de idêntica faculdade, não dispõe dos animais, quer dizer, dessa livre vontade, né? O livre-arbítrio que você colocou. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa. É utilizado quase imediatamente. É como você falou, cada reino tem a sua utilidade, né? Tem o seu tempo, tem a sua utilidade, tem a sua identidade, tem as suas afinidades, eles com eles, né? A gente percebe que os animais aquáticos, eles têm tipo uma identificação entre eles, né? Uma conversa, uma linguagem própria. Eles têm uma linguagem que nós não sabemos, mas eles se comunicam, né? As formigas, todos os animais, eles têm uma condição de se comunicarem uns com os outros. Que é uma linguagem fora da nossa, né? Não é o ABC, não é o EIOU, não é vogal, não é nada disso, nós nem sabemos o quê. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Até aí, né? Sim. É isso que você já falou no livre-arbítrio, né? Falou na erraticidade, é só isso aí que a única coisa diferente nessa questão é isso aí, que a tarefa que eles são utilizados quase que imediatamente nas suas tarefas. É quase que uma volta, né, ao princípio vital compulsoriamente, né? Sim, É isso aí.
pelo que Kardec coloca e os outros livros também, é um retorno compulsório, né? Aí, Uhum. É pouco tempo, é. como não tem uma consciência, apareceu só um negocinho aqui do bateria acabando, só um momento. Calma aí. Tá. Enquanto você vê o negócio da bateria, lembrar da história da cachorrinha do Chico Xavier, né? Também já vi. Que ele fala que a cachorrinha morreu, depois ele apareceu uma outra que se comportava igualzinho, até o jeito do carinho que fazia. E aí ele achava que era a nova encarnação do princípio da outra cachorrinha dele. E é bom também a gente especificar que o animal ele é o que o ser humano o faz, né? Então, às vezes, essa humanização dos animais que a gente acha assim tão grave, talvez para eles nem seja tanto, né? Porque eles são o que os seus donos o levam a ser. De acordo com a cabeça daquele dono, né? Daquele dono daquele animal, ele vai criando, vai amando aquele animal como sentimento ainda que ele tem. Ele ainda tem esse sentimento, então é esse que ele passa para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, né? Para o seu papagaio, sei lá o quê. Eles passam aquilo que nós temos essa inteligência do momento, do que é o que nós podemos agora, é o que tem para hoje, né? Eu também achei importante isso que Alexandre colocou, que as obras de Kardec, elas muito bem colocadas, são obras básicas. É o básico para nós nessa nossa encarnação. Mas isso não deixou de ter espíritos mais evoluídos do que nós, que já tiveram de outras, como esses todos que a gente lê aí e aprende, que já tem outro entendimento, mesmo dessas obras básicas. Por isso que é bom a gente ver outros autores, porque eles já estão no básico, mas já mais um pouco na frente, né? E para nós, ainda precisamos da básica, nós precisamos do básico mesmo, só, né? Do do feijão com arroz aqui. Verdade. Quando tem feijão com arroz, né? Não é? Eu estou tentando lembrar aqui onde que eu li, mas não estou conseguindo lembrar, não. Exatamente isso tudo que o Alexandre falou, né? Da importância da gente acompanhando, porque as revelações vão sendo apresentadas para a gente pela espiritualidade de acordo com a nossa evolução e com a nossa capacidade de compreensão. Então, o Livro dos Espíritos foi há 150 anos atrás. Então, tem muita coisa que a gente ainda tem uma certa dificuldade de entender. Mas, apesar disso, né, já tem novas revelações, né? Quer dizer, não é nem novas revelações, seria um detalhamento maior do que já foi revelado, que a gente possa compreender e entender melhor. Então, era isso. Então, era isso. Léo, é o meu jeitinho desajeitado de ser. Desajeitado nada. Ótimo. 601, lê pra gente. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos, mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem, são para eles servidores inteligentes. É um adendo. Não há nisso nada de extraordinário. Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, com uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. Que não poderiam fazer sob a direção do homem, ou seja, poderiam fazer muito mais coisas. E o homem mais evoluído também pode pedir coisas muito mais apropriadas, né? Evolução aí dos dois lados. O reino vai acompanhando, todos os reinos vão acompanhando aquele ser mais evoluído, não é isso? Da Terra. Isso, e essa colocação aqui casa com a colocação de Valéria sobre o que Miramês falou. O princípio também vai evoluindo.
602. Alguém tem mais alguma consideração para fazer dessa? 602. Os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Por isso, para eles, não há expiação. Já vimos essa também, né? Isso aí. 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como outrora. Os espíritos foram deuses para os homens. Olha aí a evolução, né? Olha aí, para quem aqui já assistiu o filme de MIB, acho que é o 1, no final o cara abre o armário e dentro do armário aqueles seres humanos, né, acreditando-se ser a nata da sociedade, abre e vem uma estação de embarque com seres muito maiores do que eles, ou seja, na realidade do filme, o ser humano é isso aqui com seres progressivamente maiores, né? Nós os achamos assim, igual por olhar muito às vezes a Gênesis a Gênesis bíblica, da forma como Adão vai e governa sobre todos os animais, e nós achamos realmente donos de tudo e vou tacar fogo em tudo, vou faz o que eu quero. Não é bem assim. É harmônico. Tem um texto que eu trouxe aqui, já está quase acabando, de palavras de vida eterna. Para a gente, Emmanuel coloca aqui o existimos. É o 104. Vou ler para a gente. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus, João 10:10. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem, como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Todos eles, tudo existe, né? Viver é diferente de existir. Ser é diferente de existir. Ser não. Voltando um pouco lá, o atributo, né? Quando Deus fala, eu sou. Eu sou característica de alguém que atingiu a perfeição e tem consciência de si. Ele é. Nós estamos. Apenas estamos. Ele sempre foi, né? Nós estamos. Nós estamos. E estejamos muito bem essa noite. Agradeço a todos vocês, mais uma vez, por me escutarem por 59 minutos. Não passei. Beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e muito obrigado pelo estudo. Foi ótimo. Gratidão, Léo. Muito várias anotações. Tem que falar com o Cláudio. Muito bom, Léo. Eu adoro estar com vocês. Adoro. Também. Então, Valquíria, você poderia fazer a prece para a gente hoje, querida? Faço sim.
Graças a Deus, meus irmãos, chegamos ao final da nossa reunião, do nosso estudo. Nosso companheiro Léo, que nos agraciou com seus conhecimentos, suas reflexões, e que muito nos servirá para que possamos ter um convívio amigável com nossos irmãozinhos animais, vegetais, minerais, enfim, com todo o nosso planeta, Pai. Nós agradecemos por isso. E aproveitamos, Pai querido, para pedir pelos nossos irmãos que se encontram necessitados, que se encontram doentes, a prima amiga da nossa irmãzinha Rose, a tia da nossa irmã Valéria e todos os outros irmãos, nossa irmã Aparecida, agradecer a Deus pela sua melhora, pela sua recuperação. E graças a Deus, Pai querido, nós tivemos uma semana espírita maravilhosa, aprendemos muito, ouvimos muita coisa bacana, e que nos ajude a colocar em prática esses ensinamentos e tudo que nós ouvimos no nosso estudo de hoje. Fique conosco, Pai. Ampare a todos nós que precisamos tanto de Ti. Nos ajude a esclarecer cada vez mais a nossa vida, a nossa encarnação, para que possamos vivenciá-la com todo amor, com toda dignidade e contando com o seu amor e com a sua misericórdia, Pai querido. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus queridos. Boa noite. Beijo no coração. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Quem está dormindo acorda, porque já acabou a reunião. Que grau, tem criançada? Tá frio, o negócio tá frio. Tá frio. Tá bom. Mas vai esquentar, mas vai esquentar. Vai esquentar. Também vai estar bom. Tá. Boa noite, meus queridas e queridos. Tchau. Um abração. Céu acende estrelas até o